Boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo maravilha? Hoje é dia 10, né? Um dia após o Dia dos Pais. Sou pai de 3 pessoas maravilhosas. Uma dessas 3 pessoas está com Deus. E tenho certeza que essa que estava com Deus, que está com Deus, esteve na minha casa para me visitar ontem. Porque a irmã dele e o irmão dele não vieram. Não vieram por motivos de trabalho, por motivo de escolhas. Eu também sou filho. Sou filho de João Pedro da Silva. Meu pai. Mas além de João Pedro da Silva, eu tive vários. Eu tive Miguel Arcanjo Ribeiro. Um homem fascinante, um pai maravilhoso que me ensinou tudo na minha vida. Eu tive José Ramos Brenha. Um pai perfeito, que ensinou as melhores coisas para mim. Coisas de um mundo moderno, de uma vida moderna, igual a essa que eu estou vivendo hoje. E tive José Jesuíno Ribeiro, aquele que me deu em suas mãos, a essas mãos, uma profissão que eu vivo dela até hoje e eu tenho orgulho demais de ter sido José Jesuíno Ribeiro que me ensinou essa profissão. Fora esses, eu tive Domingos, eu tive Joana, eu tive Maria, eu tinha Antonina, eu tinha Luzia, mulher de José Jesuíno Ribeiro. Eu não posso deixar de agradecer a todos eles por tudo que me deram. E deixo bem claro, eu não carrego na minha mente a fisionomia do meu pai, porque ele deixou minha mãe tão cedo, com 2 anos. Mas jamais senti ódio, jamais senti raiva, jamais eu disse que meu pai errou. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas, José Jesuíno, Miguel Arcanjo Ribeiro, Maria, Joana, Luzia, me ensinou que a gente não deve julgar aquilo que a gente não sabe. E tive um pai maravilhoso, que eu digo como pai porque foi ele que me deu o caminho para a vitória. Vitório. Acho que o segundo marido da minha mãe. E deu à minha mãe 3 filhos, Edson, João, Afrânio, que eu respeito muito, mas são pessoas distantes que não sabem como viver a vida, talvez. E talvez não sabem o fundamento de uma família. Um dia eu tive uma família e nessa família eu procurei ser talvez uma pessoa perfeita, mas as pessoas não me viram como pessoa perfeita. Portanto, essas pessoas hoje me odeiam. Ajudei tantos, carreguei tantos, dei tanto caminho a tantos. Mas no Dia dos Pais, as pessoas não têm coragem de te dar os parabéns por você ser pai. Eu queria deixar bem claro que no Dia dos Pais, não é só os filhos que devem dar parabéns aos pais. É todas aquelas pessoas de seu convívio que te respeita e te conhece como pai, deveria te dar os parabéns como no Dia dos Pais. Mas 90% das pessoas acham que isso
só quem deve te abraçar, só quem deve te dar um presente ou te dar um abraço é um filho. Como as pessoas são ignorantes, né? Ontem eu falei com tantas pessoas, desejei feliz Dia dos Pais a tanto, inclusive ao meu filho. E a outras pessoas também, que eu não vou citar, que nem não respondeu, mas para mim tudo bem. Com o decorrer do tempo eu vim aprendendo que ser pai, às vezes você não é o pai que as pessoas imaginam. Porque se você fosse o pai que as pessoas imaginassem, você ganharia abraço, você ganharia respeito, você ganharia tudo. Porque nós, os pais, não estamos esperando um lenço, uma camisa, uma calça, uma cueca ou uma meia. Ou até mesmo um lenço de pano, que é uma das coisas mais antigas que existe no mundo. Nós só estamos esperando um pouquinho de respeito. E ontem eu descobri que aquelas pessoas que você colocou ao mundo, às vezes tem umas que não tem o mínimo de respeito por você. Não tem o mínimo de consideração por você. Você sabe por que eu digo isso? Porque eu acho que eu sou completamente liberal e solto em relação a isso. Eu morei em São Paulo 40 anos, me constituí minha família lá. E uma vez eu vim a Uberaba ver minha mãe, ver meus irmãos. E a minha mãe, Luzia, aquela pessoa maravilhosa que eu nunca vou esquecer, porque eu amo ela demais, respeito ela demais, né, minha mãe? Você sabe como nós fomos. Você sabe o que vivemos. E um dia, de uma hora para outra, na casinha dela, ela resolveu falar de meu pai. E eu fiz uma coisa que eu acho que os filhos que têm vergonha na cara e que têm respeito e têm conhecimento, deveriam fazer. Eu pedi minha mãe licença e disse: mãe, se vai falar do meu pai, me desculpa. Ele não está aqui para se defender. Então, por favor, não fale. Guarde com você. E minha mãe guardou e me respeitou. Você sabe por que minha mãe guardou e respeitou? E você sabe por que eu respeito tantas pessoas? Eu não cheguei numa universidade, eu não triei os melhores colégios, eu não caminhei os melhores caminhos com professores ou com pessoas especiais. Não. A minha educação foi lá da roça. Lá daquelas pessoas humildes que se contentavam com frango caipira, com a polenta e com a carne moída e com uma pinga. Não tinha cerveja. Mas eles souberam nos educar e nos ensinar como é a vida. Como a vida tem que ser. Ontem, eu senti a pessoa mais idiota do mundo. Primeiro que minha filha deixou de almoçar comigo, me convidar para um almoço que faz muito tempo que não me convida, mas eu já esperava que não ia convidar, porque ela escolheu um lado. E o lado que ela escolheu não é o meu. E o lado que ela escolheu vive de mentiras. Como tantas outras pessoas que viveu e que lhe conviveu, que essa pessoa também vive de mentiras. Ela escolheu um lado e parabéns por escolher o seu lado. Que siga esse lado. Ontem, Deus me deu uma clareza tão grande, Deus me mostrou tão grande o que eu sou e o que eu posso ser. Porque eu não recebi nenhum aperto de mão e nenhum abraço. Não espero presente de ninguém, só espero respeito, como eu digo a vocês.
e um pouco de consideração. Mas eu não posso pedir consideração só aos meus filhos, porque ajudei tanta gente, cara. E esses dias para trás eu ouvi uma palavra vindo de uma pessoa que também ajudou muita gente, que me deixou muito chateado. Uma pessoa arrogante, prepotente, idiota, hipócrita, imbecil. Disse a uma tia dele que ainda bem que os nossos irmãos não têm família, não precisa de parentes. E não gosta de convívio com parente. Todos esses imbecis que dirigiram essas palavras, fui eu que dei o caminho a eles. Se estão no pedestal que estão, tem que agradecer a mim, bando de imbecil. Para aqueles que não me querem perto ou por perto, faz um favor para mim, se distancia. Se aquelas pessoas que ainda não são meus filhos ou não são meus parentes e não fizeram que nem muitos amigos que eu tenho que me desejaram feliz Dia dos Pais, se distanciam de mim, porque vocês não me consideram como nada. Essa é a realidade, essa é a palavra de um pai que agradece aos filhos pela lição que me deu ontem, mas não se esqueça que amanhã é seu dia. Amanhã é dia das mães, amanhã vai ser dia dos seus pais. E que mudem se querem viver uma vida feliz. Porque não adianta nada ter a raiva ou o ódio de mim. Porque se um dia eu descobri que as pessoas que menosprezam a minha pessoa estiveram ao meu enterro e chorou, pode ter certeza, eu não vou ter caminho para chegar até onde eu tenho que ir. Porque você não foi aquilo que deveria ser comigo durante a minha vida. Um abraço a todos, desculpe pelas palavras, mas é a pura realidade. Vou esconder para quê? Ontem, num domingo, um sábado, com dor de garganta, com muita dor de cabeça, eu acho que as pessoas acharam que eu estava mentindo. Que pessoas idiotas. Que pessoas medíocres. Eu nunca inventei uma doença. Ao contrário, nos momentos mais difíceis que eu passei, ou com doença, ou com a queimadura no rosto, eu fui forte ao bastante para superar tudo isso, porque dentro de mim eu respeito e acredito em Deus. Se eu te magoei, não vou te pedir desculpa. Se eu te falei a verdade, guarde para você. Se você não fez nada disso que eu te falei, parabéns, você foi um super-herói. Mas o dia de ontem ficou gravado para sempre e não vou esquecer. Não sou rancoroso, não carrego mágoa. Eu só respeito as pessoas. E para aquelas pessoas que não me respeitam, que não me dirigem a palavra com respeito, eu quero que vão todos se fuder, que se lasque. Um abraço. Você tem um pai? Valorize. Você tem um tio? Valorize. Não faça de seu pai um otário. E nem se faça de seu filho um imbecil. Seu tio um imbecil. Porque a vida não é assim. Todo balão que sobe uma hora desce. Sabe o que eu deixo se eu partisse hoje? Um lugar confortável para quem um dia não teve nada. Um caminho com sabedoria para aqueles que não aprenderam a viver até hoje. E essa foto de um guerreiro nato. E não vai ser isso que vai me derrotar. Porque amanhã é um novo dia.
E amanhã vai nascer um novo José dentro dessa carcaça tão velha. Talvez você não vai reconhecer mais. Mas foi isso que você pediu para você.